Cultura. Em Picos, 12 horas mais 47 minutos. No dia do professor, estamos aqui, vamos conversar com o professor Igor Menezes, mestre e doutor em educação pela UFP. Ele atua como professor de História no Instituto Federal do Piauí, onde tem se destacado não apenas pela sua trajetória acadêmica, mas também por seu envolvimento com a valorização da memória e identidade cultural da cidade de Picos. Boa tarde, professor Igor, seja bem-vindo ao Jornal da Cultura FM. Boa tarde, agradecer aqui o convite, saudar a todos os ouvintes, da Rádio Cultura FM, dizer para vocês que é um prazer estar aqui, discutir e falar um pouco, de educação nesse dia tão especial para a gente, que ensina, que é o dia do professor. Professor Igor Menezes, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o que inspirou o senhor a seguir essa carreira docente, especialmente na área de História? Olha, eu venho de uma família de professores, minhas tias pelo lado paterno, irmãs de meu pai, irmãs de minha avó, e até mesmo, quem não era professor sempre teve uma relação com a escola, eu digo, eu fui criado dentro da escola, porque o que não era professor era zelador, o que não era zelador era vigilante, o que não era vigilante era merendeiro. Então, minha infância e minha adolescência foram nas mais variadas escolas públicas do município de Picos, do Junco ao bairro Bomba. Tem um pedacinho, mesmo que eu não tenha estudado, tem um pedacinho lá. E aí eu via aquela movimentação das minhas tias, e aí tem aquela história, com quem é que o menino vai ficar hoje, porque a gente tem que dar aula, e me carregavam para a escola, E aí eu via aquele movimento, minhas primas dando aula, minhas tias, e aquilo ali acho que foi me envolvendo, me encantando, Eu sempre fui um menino, que eu brincava mais, era de escolinha, Eu gostava de ensinar, eu sempre gostei de falar, Na época que eu fiz parte do grupo de jovens lá do bairro Morro da Macambira, que é onde eu resido até hoje, eu sempre fazia o grupo de jovens naquele formato como se fosse uma escola, O que é que a gente vai debater hoje? Colocava a lousa e tudo. Então, meio que... Agora sim, eu não compreendo a profissão de professor com o discurso que foi construído em nosso país, O discurso de que é um sacerdócio, de que é uma missão. As pessoas elas têm que compreender que o exercício da profissão docente, a profissão que a gente exerce, é uma profissão como qualquer outra, que exige formação, mas aproveito o momento para falar que é uma das profissões, se não for a mais negligenciada no nosso país. Por quê? Um advogado que ele não tem a formação completa em direito, ele pode advogar? Ele não pode. Mas uma pessoa que tem o 4º, 5º ou 6º período de qualquer licenciatura no nosso país, na prática ela pode lecionar. Um advogado, um psicólogo, um médico, ele pode atuar sem a permissão do seu respectivo conselho, se ele não passa na OAB, se ele não passa no exame? Na nossa profissão não existe isso. E o mais grave que a gente vê nas nossas escolas é que as pessoas se sentem no direito de querer ensinar o docente a dar aula. Então eu te pergunto, suponhamos, você é um pai de um aluno, suponhamos isso, eu sou o professor. Se você não concorda com a minha metodologia, é uma coisa, mas o que é que eu tenho a dizer? Quem fez a habilitação, quem tem noção do que está fazendo, do que está aplicando, quais são as estratégias mais eficientes para o aprendizado do seu filho, é o docente, porque o docente é que tem aquela preparação. Eu não vou chegar numa consulta com um advogado, com um médico, ensinando ao médico, olha, eu acho que o senhor tem que fazer desse jeito, eu acho que o senhor tem que fazer daquele jeito. Então, eu vejo, que é a profissão que há mais interferência das outras pessoas, entendeu? E, para fechar o raciocínio, você tem ainda a questão da negligência das condições de trabalho, e nós estamos correndo um risco que as pessoas ainda não prestaram atenção. As pessoas não querem mais fazer licenciatura. As pessoas não querem ser professor. Os próprios professores, alguns, não querem que seus filhos sejam professores. É uma realidade. É um dia a se comemorar? Sim, é o nosso dia.
mas é um dia também de reflexão, né? De como nós nos construímos enquanto docente, né? E a nossa relação com o sistema educacional, seja público ou privado, entendeu? Porque sem professores não tem as outras profissões. Professor Igor Menezes, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou aí ao longo da sua trajetória como professor e como pesquisador também na área da educação? Olha, eu vou dividir em 2 blocos. Primeiro a questão de como professor e segundo a questão como pesquisador. Mas eu vou começar pelo pesquisador. Eu trabalho com pesquisa em história. E aí nós temos uma dificuldade de preservação documental. Nós não temos arquivos. As instituições, elas não têm arquivos, elas não valorizam popularmente o que nós chamamos do velho. Geralmente, quando você chega nas instituições, inclusive as públicas, para fazer alguma pesquisa, os documentos eles estão abarrotados, eles estão molhados, eles estão em porões. Alguns não existem mais, porque sempre existe é impressionante como sempre existe um fogo histórico em cada instituição que a gente chega. É porque pegou fogo na época de fulano, é porque na mudança de um prédio para outro. Ou seja, não há uma valorização documental. E isso faz com que a gente que é historiador, que precisa... As pessoas têm que entender que aquele discurso, principalmente o que eu coloco na... não é um discurso inventado da minha cabeça. Aquilo ali é pesquisa. Eu não posso colocar uma informação que eu não tenha dados suficientes para validar essa informação. Então, o que é que acontece? Você chega nas instituições e não tem. Então, muita coisa que eu utilizo, né, e as instituições que preservam isso também não são tão valorizadas pelo poder público, né? A gente vê aí o esforço do Museoso e da Albano em guardar a memória da nossa cidade. E aí, geralmente, quando tem também patrimônio arquitetônico, as pessoas elas têm que entender, eu uso até uma expressão de picó em cidade, de pertencimento, não é? Picos acaba sendo uma cidade sem identidade. Tem uma colega minha, né, a professora Glácia Lopes, que ela me apresentou um conceito que eu acho que é perfeito para Picos. Picos é um não lugar. Não tem aquele sentimento de pertencimento. As pessoas vêm, trabalham, usufruem dos serviços da cidade e vão para casa. Tipo, são pouquíssimas as pessoas que são envolvidas, se conta nos dedos as pessoas que são envolvidas com essa preservação patrimonial. E a página, ela foi criada nesse sentido, de despertar. E eu percebi que depois que a gente fez, eu fiz essa página, despertou esse interesse das pessoas. Então, o maior desafio é mostrar para as pessoas a necessidade dessa conscientização histórica, porque um povo que não tem consciência do seu passado, ele tem muitos problemas no presente, porque a interpretação histórica ela evita muitos problemas, sociais inclusive. E enquanto professor, a relação com a família. Eu, particularmente, as pessoas romantizam muito a educação. O fulano, o Igor, vou trazer como exemplo, o Igor é o educador, o Igor não sei o quê. Olha, o Igor é professor. O Igor é professor de história. Eu tenho sim que ensinar algumas questões relacionadas a bons modos, relacionadas mas são coisas pontuais. O que eu tenho que mostrar para aquele aluno é o conhecimento histórico, a formação para a cidadania, o exercício democrático. É isso que se trabalha em ciências humanas. Você reforça um com licença, reforça um por favor, reforça um obrigado, mas a base, o grosso, tem que vir de casa. É a família que tem que dizer, olha, que você chegar na escola, você tem que pedir com licença. Você chegar na escola, vai falar com um colega, fale num tom que a gente chama de comunicação não violenta. Porque para o professor reforçar fica mais fácil. Quando o aluno não vem com esse conhecimento prévio, é extremamente difícil, sabe? E nós vivemos numa sociedade cansada. Nós vivemos numa sociedade onde essas crianças que chamam geração alfa, que são os que nasceram de 2010 para cá, né, e a geração Z anterior a isso, que elas têm um volume de informação muito grande. Mas aí eu te pergunto, será se toda informação é conhecimento? Tem essa questão, né? Nem tudo que é divulgado é conhecimento. De fato é isso. Agora, professor Igor,
O senhor falou nessa questão do reforço da imagem e da percepção que se tem da relação família e escola, e nós vivemos uma realidade onde o próprio Estado em si, ele puxa para si a responsabilidade de questões que são muitas vezes dos próprios pais, e cria também uma versão aí que se popularizou e se torna muito fácil de se popularizar, vamos dizer assim, onde os pais, de certa forma, terceirizam essa responsabilidade, né? Dentro desse contexto, o senhor, com a visão de professor e também enxergando essa realidade do papel da família, como o senhor bem destacou, no processo formativo, que palavra que o senhor deixa nesse momento para os pais, sobretudo olhando essa realidade? Eu gostaria só de explicar rapidamente. Esse discurso ele não é de hoje, ele é um discurso antigo. Primeiro, 15 de outubro ele existe porque foi a data de criação do ensino público no Brasil, no Império, 15 de outubro de 1827. Foi quando se institucionalizou o ensino público ainda no Império. E nós tivemos um processo de feminização do magistério, as mulheres no magistério. Por quê? Por que se tinha um discurso que as mulheres eram mais preparadas para o magistério? O afeto, a mãe, o discurso da tia. Se começou aí, professora não é tia de ninguém, ela é professora. Mas começou-se a misturar família e escola, do meu ponto de vista como historiador da educação, no momento que se criou esse discurso da professora primária como tia, como uma pessoa que não estava ali só para ensinar, entendeu? Mas para exercer boa parte do papel da família. Acaba que se confunde Estado, né, o poder público, e as relações familiares. Então, o que eu tenho para dizer para os pais, né, porque é um debate muito longo, né, sim, talvez claro. A gente passasse a tarde inteira aqui, o professor, primeiro, apoiem o trabalho do professor, apoiem o trabalho do docente, não é? Compreendam que aquele professor, e confiem no trabalho do docente, aquele docente ele tem uma formação adequada e apropriada para o exercício de suas funções. Então é importante que a família confie na instituição escolar, confie no trabalho do professor, certo? Porque ele tem o aparato pedagógico necessário para a escolarização dessas crianças. É por isso que o nome é escola. Para que essas crianças elas saiam com os conhecimentos necessários para o exercício da cidadania, para o exercício do conhecimento democrático, e, como história, para ter um entendimento da relação passado e presente, para entender as instituições sociais, para compreender a vida em sociedade e para o exercício de uma profissão. E, é claro, também trabalhar o aspecto emocional da criança. De que adianta você ter um engenheiro que sabe fazer prédios perfeitos e não tem controle emocional? Um médico que faz cirurgias maravilhosas e não tem controle emocional. E é o que as pessoas mais reclamam hoje. As pessoas, elas não têm controle socioafetivo, socioemocional, certo? A escola reforça isso, mas é importante também esse reforço socioafetivo em casa. Professor Igor Menezes, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cultura FM. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os professores e professoras que estão aí nesse dia 15 de outubro comemorando seu dia? Olha, primeiro felicitar todos os amigos e colegas, né, que têm essa profissão, né, que estudaram tanto para o exercício dessa profissão, que se prepararam tanto para o exercício da profissão. Dizer para eles que a união entre os docentes ela é uma coisa importante, sabe? E reforçar esse discurso, né? Sim, da relação família-escola, mas que o professor ele é uma parte do processo. Ele não é o processo em si. Entendeu? É preciso uma grande engrenagem para que a educação pública seja de qualidade, entendeu? E há uma cobrança muito grande nessa pedagogia de resultados, entendeu? E que acaba sufocando um pouco o trabalho do professor. E para os demais ouvintes, né, agradecer pela confiança, né? Pedir também, né, vão lá no Instagram, sigam a página Picos das Antigas e conheçam um pouco mais da história de Picos, e agradecer a vocês pelo convite e desejar a todos
os docentes um feliz dia do professor. Muito obrigado, Igor Menezes. Este foi o seu Jornal da Cultura FM, que teve a apresentação de Emiliane Barbosa e Daniel Jorge, sonoplastia Paula Landa, produção Emiliane Barbosa e Remédio Silva, gerente administrativa Maria das Dores Rufino Costa, diretor financeiro Padre Gregório Leal Lustosa, diretor executivo Padre Carlos Danilo de Araújo Santos, presidente Dom Plínio José Luiz da Silva. Uma realização da Rádio Educativa Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã. Boa tarde. Boa tarde.